Nós vamos meditar hoje num salmo. O salmo será o salmo de número 1. Você não vai abrir aí para ler, talvez, porque nós vamos ter o texto na tela. Mas eu queria que você prestasse bem atenção nessa introdução que eu vou fazer antes, para a gente pensar sobre o salmo 1. O salmo 1 é um salmo que, se eu pedir aqui às pessoas que talvez conviveram com a igreja antes, eles vão talvez dizer de coração, recitar o salmo de número 1. Mas o salmo 1, para mim, ele trata de um ponto que está ligado ao que foi falado aqui ao momento dos dízimos também, sobre a busca da felicidade. Porque se tem uma coisa que eu acho, aliás, eu não acho, eu tenho certeza que eu posso dizer que é o desejo do coração de cada pessoa que está aqui nesse lugar, nessa manhã, é de ser feliz. Quer dizer, a pessoa tem que ser meio doido, para falar assim, quer saber, meu alvo na vida é ser infeliz, eu nasci para ser infeliz, eu amo ser infeliz. Aliás, quando você quiser me ver feliz, me faça infeliz. Faça uma coisa para eu me sentir infeliz e aí eu estou realizado. Não existe, a não ser que a pessoa seja realmente uma pessoa com sérios distúrbios psicológicos. Isso não faz parte da natureza humana. Tem no nosso coração uma inclinação para buscar ser feliz. As pessoas buscam ser felizes quando conseguem um companheiro de vida, imaginam que a presença daquela pessoa vai fazê-la ou fazê-lo feliz. Aqueles que querem ser pais, imaginam quando eu tiver meu filho, minha filha, eu vou ser feliz. Aqueles que são jovens, imaginam o dia que eu crescer, eu vou ser feliz. Quem já cresceu, envelheceu, fala, se eu pudesse voltar a ser jovem, eu seria feliz. É uma busca de felicidade, a gente muda de lugar, a gente muda de país, a gente muda de cultura. Aprendemos novas coisas na tentativa de ser feliz. É uma luta do ser humano. Os mais jovens aqui não vão entender nada. Quem tiver menos, talvez, de 30 anos de idade, não vai entender nada do que eu vou mostrar agora na tela para vocês. Mas aqueles que têm mais de 30 anos, como eu, pouquinho só mais de 30 anos, eles vão entender. Quem aqui se lembra dessa canção? Na hora do louvor, a turma tranca a boca. Mas agora, Lupicínio Rodrigues na New Life Church, os irmãos todos eufóricos. Não, mas essa música é uma canção linda, não é? Quem conhece ela toda sabe a imagem que é pintada através do poeta para dizer que era a busca de felicidade. Só que tem um problema, queridos, que eu vejo. Na busca pela felicidade e na busca muito intensa por ser feliz, pode ser que a maioria de nós exatamente destrua a possibilidade de ser feliz. Mas daqui a pouco eu explico para vocês melhor o que é isso, mas pensa na sua vida. A busca de felicidade para você, seja através do seu trabalho, seja através dos estudos que você empreendeu na vida, seja através de uma empresa que você montou, seja através do casamento, por exemplo. Trouxe felicidade para você, ou você encontrou nesse processo exatamente o antagonismo daquilo que você buscava? O Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como a palha que o vento leva. Mas é muito importante você entender que isso aqui que o salmista está dizendo, não é que o justo é feliz e o ímpio é infeliz por aquilo que eles vivem. Porque se nós fizermos um quadro da nossa história, muitas vezes é exatamente o contrário, não é? Quem aqui não conhece uma pessoa que não teme a Deus, que não anda no conselho dos justos, que não medita na palavra de Deus? Muito pelo contrário, faz tudo exatamente o contrário dos salmos, e você olha para aquela pessoa e diz assim: esse aí vai bem, esse tudo dá certo, camarada, esse ficou rico, ganhou dinheiro. Aliás, Asaf, antes de nós, lá no Salmo 76, se não me falha a memória, foi exatamente isso que ele fez. Ele começou a observar as pessoas, e ele começou a observar que ele, Asaf, como filho de Deus, como justo, como honesto,
às vezes não tinha o mesmo sucesso do ímpio. E ele chegou num ponto que ele disse assim: inútil me foi conservar puro o meu coração e limpo as minhas mãos. Porque o justo sofre e o ímpio prospera. Ele chega a dizer que os ímpios não tinham sequer dor, luta nenhuma. Mas com o mesmo propósito do Salmo 1, lá no final do Salmo 76, Asaf diz assim: até que entrei no santuário do Deus vivo e atinei para o fim deles. Então cuidado para você não interpretar esse negócio dessa árvore na beirada do riacho. Como assim? Olha, é uma vida incólume, é uma vida certinha, é uma vida passada, não tem ruga, não tem dor, não tem luta. A vida do Filho de Deus é assim, ela é perfeita. É perfeita a vida de alguém que está aqui nessa igreja, que é filho de Deus? Levanta a mão para mim. E nós vamos fazer uma reunião para repreender esse espírito de mentira na sua vida. É perfeita? Nunca. Nós sofremos, nós temos luta, nós choramos, e o nosso peito muitas vezes aperta, contrário à nossa vontade, não é verdade, gente? Por mais diversas razões. Versículo 5, 4. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão. Agora começa a aparecer o sentido da diferença. Os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos têm algo mais do que essa busca temporária por felicidade que eu e você atribuímos total valor. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É interessante a gente pensar em felicidade a partir dos Salmos, porque os Salmos têm algumas coisas pesadas nos Salmos. Mas os Salmos, quando você lê de maneira completa, você entende que os Salmos são conceitos para a vida, para a forma que nós devemos viver, são conceitos sobre a pessoa de Deus e conceitos sobre quem nós somos e de como nós devemos viver. E esse Salmo, esse aqui exatamente, ele diz em forma de contraste. Eu não sei se você reparou, é uma forma literária de expressar uma verdade através da demonstração contrária. Então ele faz um contraste. Ele começa dizendo como é feliz, ele não diz assim, como é feliz aquele que, não, como é feliz aquele que não faz tal e tal coisa. Olhando para esse salmo, 4 ou 5 conceitos para aqueles que aqui querem buscar a felicidade, como eu acho que são todos. Primeiro, entenda o que eu acabei de dizer, que a busca pela felicidade não vai te isentar de dores quando você a encontrar. Então você vai dizer o seguinte: fiquei feliz, sou feliz, encontrei a felicidade, agora minha vida não terá mais problemas. Muito pelo contrário. Aliás, eu diria para você o seguinte, presta atenção, e não tem nada de masoquismo nisso que eu vou dizer. Não é por causa da dor que nós sabemos, na maioria das vezes, o que é a felicidade. Por exemplo, vou usar 2 exemplos assim, bem simples. Quem tem uma dor crônica muito grande, sei lá, um problema de saúde, uma dor crônica, e a pessoa sofre, sente aquela dor 365 dias por ano. Talvez aqui pouquíssimas pessoas saibam o que é isso. Mas 365 dias por ano ela sente aquela dor, terrível. Aí um dia ela acorda sem a dor. Qual que é o sentimento? Opa! Ou seja, a felicidade foi percebida a partir do momento em que a tristeza ou a dor foi vencida. Por falar em tristeza, é aquele que espera uma resposta sobre alguém. É a vida do meu filho, do meu marido, da minha esposa, é alguém que eu amo. É uma cura ou é uma volta para Deus, é uma transformação. E aquele estado existencial anterior seu é o que você chama de infelicidade. Mas o dia que essa pessoa volta, você diz, estou feliz. Agora, presta bem atenção, a dor daquele pode voltar? Claro. Esse que veio pode se ausentar novamente? Claro. Então nunca imagine a busca de felicidade como um estado utópico de existência, porque a maioria de nós confere à felicidade esse estado. É a música que diz, né? A minha casa fica lá de trás, onde eu vou em um segundo quando começa a cantar, não é? Então a gente começa a imaginar uma casinha. Um dia eu estava dizendo isso para numa turma, e uma pessoa fez uma análise muito legal. Falou, pastor, isso é o sinal da depressão ao invés de felicidade. Casinha no meio do mato, sozinho, sem ninguém, isso é nego que está deprimido. Quem está feliz quer viver no meio de gente, não é não, queridos? Quem quer ir para uma casa, quando a gente diz assim, eu quero ficar sozinho, é porque nós estamos bem?
Não, é porque nós estamos oprimidos mesmo, deprimidos, tristes, nós estamos querendo nos isolar das pessoas. Então, quando você imaginar felicidade, por favor, desconstrua esse conceito utópico de que ao encontrá-la, e como conselheiro de família eu digo isso para vocês, quem imagina o seguinte, eu vou casar para ser feliz, ele encontra uma realidade que é absoluta e totalmente diferente. Verdade não, casados aqui? Não que o casamento não seja bom, é maravilhoso, mas o problema é que existe eu no casamento. E esse eu é você, para você não ficar só me culpando aí, não é? Nós existimos no casamento. Então essa é a razão que a gente acorda e tem atritos. Essa é a razão pela qual a gente discorda e muitas vezes chora. Então a felicidade não é que o casamento é liso. A felicidade é que no meio das rugas de uma relação conjugal, a gente consegue conviver fraterna, amorosamente, usufruindo o melhor que a vida tem a dois. Amém, queridos? Então não pensa na felicidade como esse processo de ausência de tudo que é luta. Uma igreja feliz não é uma igreja que não tem atrito entre os seus membros, dificuldades para resolver, não. Uma igreja feliz é a igreja que encara os problemas com a sobriedade que só o Evangelho de Jesus pode nos dar, e nós aprendemos a lidar com eles a partir do ponto de vista da vontade de Deus minha para essa relação. Uma amizade feliz não é uma amizade que não tenha que se olhar nos olhos e dizer coisas difíceis. Não é. Uma amizade feliz é aquela que duas pessoas têm tamanha intimidade que podem penetrar na vida do outro, inclusive com questões difíceis, mas entendendo que o papel do amigo é afiar o outro amigo, assim como o ferro afia o ferro. E assim no casamento, e assim em todas as relações. Porque se você buscar felicidade como resolução dos seus problemas para a vida, para entender que vale a pena viver, eu acho que você é um forte candidato ao suicídio. Forte candidato ao suicídio, porque você não vai encontrar. Você mudou de país achando que a felicidade estava no próximo país, se você fosse morar. Chegou aqui, você encontrou as dificuldades próprias da vida, não é do país, é da vida. Porque as pessoas utopicamente dizem assim, se eu estivesse no Brasil. Really? Se você estivesse lá, você estaria dizendo assim, se eu tivesse migrado para a América. Se eu tivesse mudado, sei lá, para a Alemanha. Se eu tivesse ido para Portugal. Não importa. Você ia dizer, porque você está numa ansiedade, numa busca, compreendendo que a felicidade, ela vai completar todas as carências da sua vida, muito pelo contrário. Encontrar a felicidade é saber lidar com as minhas carências, presta atenção, encontrar a felicidade é saber lidar com sobriedade com as minhas carências, não transferindo para as pessoas a responsabilidade do que eu sou ou do que eu faço, não transferindo para as pessoas a responsabilidade de me fazer sorrir, mas é aprender a sorrir apesar das minhas lutas e dificuldades, é aprender a interpretar a vida do ponto de vista com equidade, com justiça, com clareza, é a relação com Deus cheia do Espírito Santo que não depende de quem está sentado comigo no banco da igreja. Esse é o primeiro conceito. Mas segundo, é que segundo esse salmo aqui, de acordo com esse salmo, para não ficar redundante, na busca pela felicidade, existe um ponto que é conceitual. Presta atenção na diferença. Novamente, eu vou bater muito nessa tecla para ver se vocês entendem. Não tem nada a ver com os outros. Não tem. Mas é porque você não sabe a mulher que eu sou casado. Falar nisso tem até uma piada disso, eu contar para vocês que eu lembrei. Diz que tinha um homem que era casado. E a mulher dele era difícil, mas não que as mulheres sejam difíceis, tranquilo, né? Quem de nós aqui pode dizer que um relacionamento a mulher é difícil? Pensa na quase a quarta pessoa da trindade, a mulher, né? Aí o cara era casado, mas aquela era. Aquela lá tinha uns surtos de vez em quando, uma vez por mês, mais ou menos na determinada época, dava alguns tiques nela e ela ficava muito. E um dia ela apurrinhou o marido demais da conta. O cara estava nervoso, e ele saiu na porta assim, bateu a porta, e ele xingou dentro de casa demais, ele e a mulher, e ele bateu a porta assim, saiu e falou assim, ô mulher do cão. Aí disse que uma voz falou para ele, minha não, nem eu quero isso. Desculpa, eu só não resisti. Deve ter um assim para homem também, depois alguém me conta onde homem, eu vou contar. Mas tem um ponto conceitual, por quê? A maioria das vezes, queridos, nós estamos ligando felicidade à promoção dela por alguém ou por algo. Pensa para você ver. Pensa. Se alguém dissesse assim, por que você é infeliz?
Eu acho que eu nunca encontrei uma pessoa que dissesse assim para mim, é porque eu apliquei e aprovei conceitos existenciais na minha vida que estão me levando a viver dessa maneira. Não! É assim, é porque quando eu era criança, meu pai me bateu muito, minha mãe falou que eu ia ser feio pro resto da vida, é porque eu sofri bullying na escola, é porque, sei lá, eu nasci ruivo, eu nasci não sei o quê. Ô, gente, por falar em bullying, se tem alguém que sofreu bullying nessa vida, nós ficamos com dó dos meninos hoje de bullying. E menino hoje sofre bullying, ele pensa em suicidar. Pensa no tanto nós sofremos bullying quando a gente era menino. Era ou não era? O negro era magro, era chamado palito. Era gordo, era rolha de poço. Se ele era sardento, era chamado de ferrugem, se ele era ruivo. E o negro tinha que se virar, se tinha cabeça grande, era cearense. Desculpa aí o cearense. É ou não é, gente? Bullying, esses meninos sabem o que é bullying, não? Bullying. E aí você ia para psicóloga, estou sofrendo bullying, vontade de suicidar. Você resolvia no braço, no tapa, sei lá o que você fazia. Jogava tinta no que te chamou de ferrugem, você se virava. Era ou não era? O cara era moreninho, era tição. Era branco, era leite. Não escapava, não escapava. Não tinha ninguém que escapava a desgraça do bullying. Mas voltando aqui para o nosso, que tem a ver a isso, é que as pessoas, elas não tem nada a ver com gente. Presta atenção, não tem nada a ver com local. Voltando à minha pergunta, por que você está infeliz? É por causa do meu marido, é por causa da minha mulher. Ah, pastor, meu filho que não para de me dar trabalho. Ah, sei lá, eu estou com um problema na minha igreja. Ah, é uma pessoa no meu ministério que faz isso. Ah, é alguém que eu lido lá. Meu chefe, patrão, meu chefe é a encarnação do cão. Seja lá o que for. Nunca uma única pessoa disse assim para mim. Sabe por que é, pastor? É porque eu criei um conjunto de valores, de conceitos para eu viver, que criou isso que eu chamo de vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Nesse salmo, a busca pela felicidade tem um ponto conceitual. Olha como é que ele diz. Como é feliz aquele que não. Como é feliz aquele que não. O quê? Segue o conselho dos ímpios, anda no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele vai dizendo o seguinte, há um ponto que é conceitual. Você quer ser feliz? Não. Falar não assim, início de afirmação é ruim, porque parece que tudo vai ser proibitivo. Não, mas o não aqui não é proibitivo necessariamente, é um não de abrir os olhos para nós podermos entender. Por exemplo, eu poderia parafrasear esse salmo e dizer assim, como é feliz aquele que não imagina que a sua mulher vai fazê-lo feliz. Como é feliz aquela que não imagina que o seu marido é que vai fazê-la feliz. Lida com isso. Como é feliz aquele pastor que não imagina que depende das suas ovelhas para ele ter felicidade. Como é feliz aquela pessoa, amigo, que não atribui aos outros o poder de fazê-lo feliz ou infeliz. Como é feliz aquele que não permite que o patrão, que é a encarnação de Satanás, te faça um satanazinho. É ou não é? Como é feliz aquele que não. Ele coloca nos termos próprios aqui, aquele que não anda ou que não se assenta na roda dos escarnecedores, dizendo de uma cultura de compartilhar, de estar junto, de absorver os conceitos de vida, aquele que não trilha o mesmo caminho, dizendo o seguinte, eu preciso ser lúcido o suficiente para saber fazer escolhas pelos caminhos que vão me conduzir à maturidade, a andar com Deus, e neste processo reside o que eu estou buscando, que daqui a pouco a gente fala, mas é um ponto conceitual. Por quê? Porque nós imaginamos que Deus não quer que a gente seja feliz, é ou não é, gente? Ou nós é porque não temos coragem de falar algumas coisas, porque nós temos medo de Deus, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então você fecha a sua bocona aí, para você não vir um raio lá no céu. Mas a gente fica imaginando o seguinte, que Deus, que desmancha prazer. Aliás, não tem uma música acho que é do Roberto Carlos, que diz que tudo que é bom é imoral, ilegal ou engorda. É ou não é? Diga-se os amantes numa rabada com arroz. Diga-se os amantes numa bela lasanha, que tem 5 tipos de queijo. O terceiro para cima você nem sabe o nome dele, já vai. Não, parece que tudo que é bom
tudo que apetece, deu até água na boca aqui, ó. Tudo que apetece, salivou, engorda, aumenta o colesterol, a pressão, o que você gosta é ilícito, antiético e imoral. Parece que é esse o universo que Deus armou para que a gente pudesse viver nele. Parece que Deus é um ser que não conhece alegria. É isso que fica parecendo. Mas não tem nada mais contrário do que isso na palavra de Deus. Aliás, o salmista diz que ele transforma o nosso pranto em quê? Em dança, que alegria. Vocês têm medo de falar da dança, porque tem um perigo aí danado no meio da evangelicalês. Mas ele transforma o nosso pranto em dança. Aliás, tem um teólogo que eu amo, que ele diz o seguinte: eu jamais teria prazer em um Deus que não sabe se alegrar, inclusive com as danças do seu povo. Oh, coisa linda! O Deus nosso, ele transforma o nosso pranto em dança. Segundo, Jeremias capítulo 29, que foi citado aqui, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de quê? Bons, pensamentos de paz, pensamentos, vamos parafrasear o texto, não estamos pecando, pensamentos de coisas boas. Agora olha interessante, para dar a vocês o fim que vocês desejam, só que nós entendemos o fim ali como limite do termo, cheguei ao fim, morri. Ora, mas se Deus vai me dar as coisas para eu morrer? Para o fim que vocês desejam significa com a opção, com a possibilidade de usufruírem, de viverem, de se alegrar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que eu seja feliz, querido. Deus quer que você seja feliz. O Deus da Bíblia não é o Deus da restrição. É porque nós temos um encabestramento religioso que nos adoeceu tanto que para nós até brincar é perigoso. Eu vesti esse jersey aqui do time aqui da nossa região, que eu amo e vou torcer demais, mas vocês não imaginam quantas pessoas que na semana me perguntaram: pastor, você vai mesmo vestir uma camiseta? Não, sem dizer os que disseram assim: será que você deve? Será que você deve? Aí eu fico ouvindo, e eu entendo o cuidado das pessoas para com como é que fala? A imagem minha e da nossa igreja. Aprecio demais o cuidado e o carinho, mas no fundo eu fico pensando o seguinte: olha a que ponto nós chegamos, olha a que ponto de falta de compreensão que nós não sabemos rir, gente, porque se a gente ri muito, nós somos regateiro, é ou não é? Se a gente faz muita festa, nossa, que povo lá é mundano, é festeiro demais, é uma coisa assim, fora do normal. E aí as pessoas dizem assim: é porque Deus. Vocês, sinceramente, irmão, vocês acham que Deus nos criou para que a nossa vida fosse isenta de prazer? Sendo que tudo que Ele fala na palavra dEle é que a vida com Ele é cheia de prazer. O problema é o conceito da busca. Deus quer que eu seja feliz, mas eu, sendo besta como eu sou, eu crio uma conceituação de vida para buscar essa felicidade que só vai me levar para longe da que Deus queria. E muitas vezes eu não tenho a quem culpar, eu digo o seguinte: não, isso é porque Deus me restringe de tudo. Não, Manuel. Muito pelo contrário, o que eu queria era que você entendesse como é que você conceitua o seu casamento para que haja nele felicidade. Que ao invés de você culpar a sua esposa dos traumas que você viveu nessa vida, se aprendesse a se responsabilizar e buscar a cura para você, entendendo que a única pessoa que pode fazer bem nessa relação chama-se Manuel de Oliveira Júnior. Ao invés de você dizer que nessa igreja você não é feliz, você entendesse que a comunidade dos irmãos ela é sempre pedagógica e terapêutica. Onde eu vou aprender a lidar, onde eu vou aprender a amar e onde eu vou ser amado e compreendido. Mas isso parte de mim e não dos outros. Então é uma forma conceitual, porque Deus ama a gente. Ele ama você, diz amém para mim. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Deus quer que você seja feliz. Essas noites de pranto, de choro, de dor, de angústia, isso tem nada a ver com o projeto de Deus. Nada. Isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, com o mundo que jaz no maligno, que tem uma ingerência satânica que rege o curso operacional dessa vida, e tem a ver com as escolhas que eu e você muitas vezes fazemos. É conceitual. Eu é que sei, diz o Senhor.
que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, de bem, pensamentos maravilhosos, agradáveis, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Que fim que vocês desejam? Uma vida plena, que foi em Cristo Jesus designada como Ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Por isso que eu disse que muitos na busca da felicidade podem destruí-la para sempre. Por exemplo, imagina um homem que pauta a felicidade, isso é muito comum dos homens, porque na luta pelo prover, por fazer o melhor para a sua família, nós podemos facilmente nos perder nesse caminho. Mas vamos pensar num homem que, pensando em prover o melhor pela sua família, empreendeu todo o seu tempo de vida na busca de valores, de propriedades, de aquisições. E ele perdeu, por exemplo, o jogo de futebol do seu menininho. Ele perdeu a apresentação de quando ia tocar aquelas flautinhas na escola. Tocava 2 notas, por exemplo. Mas o pai, o menininho ou a menininha estava com o olho brilhando, procurando o pai no meio das cadeiras lá. Ele perdeu sentar e conversar com seu filho e a sua filha. Quando ele percebe, tem 2 adultos em casa, com a mente formada, e ele então começa a dizer, e às vezes a formação dessa mente não passou pelo que o pai aspirava. Por quê? Porque não teve a presença dele para conceituar. Filho, felicidade é isso. Filho, filha, a vida se constitui assim. Então agora ele sofre as dores de um homem, e de uma mulher, de um rapaz, de uma moça que fez escolhas, e ele se sente infeliz. Quem criou isso? Quem criou, queridos? Ele mesmo. Você deixa Jesus falar aí com você um pouquinho, amém? Para você entender que muitas vezes sou eu que destruo. É alguém querendo fama, é alguém se preocupando com performance, e por isso passa por cima de pessoas, e um dia se sente sozinho e infeliz. Não tem ninguém para compartilhar a vida, e nem para se alegrar com ele ou com ela. É alguém que se sente isolado de Deus, e diz, meu coração esfriou. Mas por que esfriou? Porque você fez escolhas. Você escolheu devagar e gradativamente se afastar de Deus por determinadas razões que você elegeu na sua vida. Então a busca da felicidade, ela é muito mais conceitual do que qualquer outra coisa. É por isso que o salmista vai dizendo que não é feliz aquele que faz e tal. Aí quando chega no versículo 2, ele diz assim, ao contrário. Olha novamente a posição de contraste. Ao contrário. Ou seja, aquele que não conceitua, segundo, o sentar na roda com os escarnecedores, andar no caminho dos injustos, sei lá, fazer isso, aquilo, ao contrário, o que ele faz? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes de você pensar em categorias religiosas novamente, você vai pensar assim, poxa, então eu tenho que ficar com a Bíblia na mão dia e noite, lendo essa Bíblia. Não, queridos, está falando da palavra de Deus, é verdade. Porque ali o texto é lei do Senhor, aquilo que eles conheciam naquela vez como o compêndio dos ensinamentos da lei de Deus. Não é que você tem que andar com a Bíblia, é que o padrão de orientação da minha vida é a palavra de Deus. Quantos de vocês lembram da época em que tudo que nós usávamos era a Bíblia, assim, ó, o livro? E quantas pessoas andavam com a Bíblia assim debaixo do braço, assim, não era? E o mesmo cara brigava com os outros no meio da rua. A Bíblia está aqui debaixo do braço. Eu já contei para... só com o braço. Porque aqui tem comentário nos meus cultos também. Se você é novo na New Life, eu vou pregando e os comentaristas vão me ajudando. Eu acho que realmente eu não sei mesmo compartilhar e tal. Então, vai lá. Briga só com o braço? Eu vou, na próxima vez que eu pregar essa mensagem, eu vou acrescentar isso. Briga só com o braço. Eu quase perdi o que eu ia falar. Vocês se lembram aqui, olha, eu fui vizinho de um pastor de uma denominação, cresci junto com o filho desse homem, e as 2 meninas dele foram as melhores amigas da minha irmã, a segunda acima de mim, e esse homem era um pastor daquele que os meninos, as meninas não podiam cortar o cabelo, elas não podiam usar calça. Eu lembro delas chegar lá em casa com as saias bem compridas, cabelão batendo lá quase no bumbum assim, o menino, um sol daquele do interior de Goiás, o menininho andava só de camisa de manga abotoada assim, sabe, dá até dó. Mas, e esse homem era pastor de uma determinada igreja. Eu não era crente nessa época, aliás, eu era católico romano, mas a gente se afeiçoou pelas amizades e ficamos grandes amigos. Esse homem um dia deixou a igreja,
Eu já contei isso aqui para vocês. Ele deixou a igreja. Ah, o pastor fulano de tal deixou a igreja. A igreja era bem perto da nossa casa. Tudo bem, deixou a igreja, ninguém sabia por quê. Não se falou de nenhum escândalo aparente e tal. Beleza, deixou a igreja, desistiu de ser pastor. E ele começou a usar uns chapéus assim, daquele chapéu de... Ele era do sul do país, uma família muito bonita, um pessoal alto, muito bonito eles. Usava aquele chapéuzão assim, bota. Ele está trabalhando agora para alguns fazendeiros e tal. Beleza. Passou um tempo, tinha um campo de futebol lá na cidade, um estádio. E ia ter lá um jogo. Quando ele saiu, porque da denominação que ele era, não podia ter televisão em casa, não podia ir em campo de futebol, essas coisas, não podia beber café, algumas coisas assim, né? Aí, desculpa. Aí, o que aconteceu? Isso é brincadeira, viu, gente? É só quem sabe, entende, sabe. Aí ele saiu do campo de futebol e entrou no carro. Quando ele entrou no carro, chegou um rapaz, as testemunhas contaram, um rapaz, no vidro do carro, tirou um revólver e a queima-roupa descarregou o revólver nele. Alguns dos tiros, o rapaz estava tremendo tanto, era um rapaz novinho, que alguns dos tiros não acertou mais assim no ombro e tal, mas que acertou 1 ou 2 no peito dele. O rapaz saiu correndo, o pessoal veio, tirou ele do carro, deitou ele no chão, naquela angústia, chegou alguém para conversar com ele, tinha pessoas da igreja por perto, cidade muito pequena do interior, vieram gente da ex-igreja dele. Resumo da história, ele era matador de aluguel. E não foi depois que ele deixou a igreja. Ele deixou a igreja depois que ele não conseguiu mais lidar com as 2 vidas que ele vivia. Ele era matador de aluguel enquanto ele foi pastor por anos. Aquele rapaz foi uma criança de uma família que ele matou para tomar as terras. Já ouviram falar dos chamados grileiros? Que tomavam as terras daquelas pessoas pobres, principalmente naquela época, né, gente? Nós estamos falando lá do norte de Goiás, que nós chamamos do Bico do Papagaio, e hoje é Tocantins, e a região do Mato Grosso, enfim. Ele tomava terras, matava as pessoas. Esse menino era um menino de um casal que ele matou, e o menino jurou que ia matar aquele homem um dia. Passaram-se quase 13 anos. O menino encontrou ele e matou. Então, nós criamos um estilo de vida para nós. Olha, a Bíblia em si, pregar ela no peito, largar ela aberta em casa, no Salmo, que você sempre sabe que já vai ler, que ela chega a criar aquele trieirinho de poeira, assim, ou quando você levanta ela do móvel, está ela desenhada lá direitinho, sabe como é que é? Isso aqui não, meditar na lei do Senhor, não, você ficar lá, porque você chega em Jerusalém, você chega no Muro das Lamentações, está lá o pessoal batendo com a cabeça e balançando na maior fervor do mundo, clamando para que o Messias dele venha e a paz seja restabelecida em Sião, enquanto o Messias já veio. Então, o que é? Ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Ao contrário, a vida só faz sentido a partir da perspectiva da vontade de Deus para mim. Porque, em última análise, a felicidade só é encontrada a partir de uma vida vivida nos conceitos de Deus. E se eu pautar a minha vida, presta atenção, pelos conceitos de Deus, isso não vai me isentar. Porque aí o que nós fizemos na religião? Para poder iludir as pessoas, a gente diz o seguinte: se você pautar a sua vida então por isso, vai dar tudo certinho. Seus meninos vão ser príncipes e princesas, a sua casa, nossa, imagina, vai ser aquela paz reinante, tudo que você botar seu dinheiro, a ação nunca vai cair, você nunca vai comprar um carro que quebra, você nunca vai fazer um investimento que não dá certo, você nunca vai comprar um apartamento que depois você não deu conta de pagar, você precisa fazer o distrato, nada disso vai acontecer, mentira! Vai acontecer. Para alguns, que seja o meu vizinho. Que é igual a história do mágico, do cara que estava andando na praia lá, né? O cara estava andando na praia, achou uma lâmpada, soltou abriu, saiu um gênio. O gênio diz assim: nossa, você me libertou depois de milhões de anos aqui encarcerado nessa garrafa. Você não sabe o que é viver naquela garrafinha ali. Pode me pedir o que você quiser, um pedido só, o que você quiser que eu vou te dar. Não tem limites. O cara falou: ah, não brinca. É verdade? Verdade. O que você quiser. O cara já ia falar, o gênio fez assim, mas para e pensa. O gênio já ouviu o programa antes. Para e pensa. Casou, mas deu certinho. Para e pensa.
o que você me pedir, eu vou dar em dobro para o seu pior inimigo. Aí o cara diz, mas como assim? Não, eu te explico. Você pede, sei lá, 10 Lamborghinis, eu vou dar 20 para o seu maior inimigo. Você pede uma mansão, ele vai ganhar 2. O cara está lá murchando, mas não é possível. O gente falou, desse jeito, se quiser assim, se não quiser eu volto para a garrafa, eu vou embora, ou qualquer coisa. Aí o cara pensou, falou, já sei, pode fazer, já sei. O que você quer? Me cega de um olho. Entendeu? Para aqueles que têm delay no pensamento, me cega de um olho. Piada explicada não tem valor, né, gente? Pelo amor de Deus. Então pronto. Felicidade. Sabe o que é nós que metemos os pés pelas mãos, gente. Porque Deus deu o padrão. Ele deu o mapa. Ele deu as coordenadas. E eu e você demos conta e insistimos em bagunçar. E aí, quando tudo vira de ponta cabeça, você recorre às semanas de oração, aos jejuns incessantes, ao irmão ou a irmã que ora, põe a mão e Deus resolve tudo, ao culto que é poderoso, à corrente que você liberta e fecha a porta, e abre a porta e passa pela porta, e sei lá, e benze a porta. Felicidade. Que Deus está dizendo, não é questão disso, é conceitual. O que significa? Significa que se eu quiser viver uma vida plena e feliz, eu só vou encontrá-la na presença do Senhor. E na presença dEle, consciente. Porque aí, novamente, querido, você parte para a religião. Aí nós temos uma tendência de esquivar para o lado da religião, porque aí resolve os nossos problemas. Eu estou na igreja, pastor, estou na igreja, o que você quer? E não é estar na igreja. Pastor, eu dou dinheiro na igreja, não é isto. É ser um homem e uma mulher cujo conceito existencial foi filtrado, não pelas categorias filosóficas, mas pela palavra de Deus. Eu faço o que faço por causa do conceito de Deus. Da mesma maneira, eu não faço o que eu não faço pelos conceitos da palavra de Deus. As influências históricas, sociais, geográficas, culturais são secundárias. E aí, por último, querido, você precisa compreender a busca da felicidade na perspectiva, ou tendo em vista a eternidade, porque o problema nosso é ser feliz agora, o amanhã que se dane, é ou não é? É isso aí. Há uma música, durante muitos anos eu fiz estudo da influência da música na formação da personalidade do adolescente. Eu encontrei uma música do Frank Zappa, não sei quem se lembra dele aí, um roqueiro antigo. O Frank Zappa dizia assim numa das suas músicas, I'd rather be a king below than a servant above. Era com essa frase que ele começava a música. Eu prefiro ser um rei lá embaixo do que um servo lá em cima. Essa música servia para expressar a busca que nós temos da felicidade, e nós criamos uma miopia existencial que a felicidade para nós é só agora. O Salmo 1, versículo 4 e 6 mostra isso, como eu disse para vocês do Salmo que Asaf escreveu. Olha o que o versículo 4 e 6 diz. Voltando e lendo aqui para vocês. O texto diz assim: não é este o caso dos ímpios. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Ora, a palha que o vento leva agora, não, eu conheço muito ímpio que é próspero, eu conheço muito ímpio que é justo, que é rico, que tem isso, que tem aquilo. Não. Então, do que está falando? E ele responde no versículo 5. Por isso, eles não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Queridos, eu e você precisamos entender que tem algo para além desse momento que nós vivemos. Que essa busca, e eu não estou pregando uma coisa utópica. Isso aqui não é o contrário do que Freud disse, no sentido, quer dizer, eu não estou fazendo o que Freud afirmou, que a religião é uma injeção de utopia, onde nós propomos, onde a gente propõe, vamos resolver aqui,
onde a gente propõe para vocês uma vida miserável agora em busca do pote de ouro que está lá na frente. Não, muito pelo contrário, essa é outra mentira, não só filosófica, mas da própria religião. A felicidade é para ser usufruída agora, porque o reino de Deus se estabelece quando Cristo se estabelece na minha e na sua vida. E a partir desse estabelecimento, começa um novo conceituar de vida que vai me habilitar a viver da maneira plena que Deus quer que eu viva. Mas eu tenho que olhar para a eternidade, porque tudo aqui vai passar. As aquisições, as empresas, as propriedades, tudo vai passar. E ele diz, como Asaf disse, até que atinei para o fim de quem pauta a sua vida. Agora é uma paráfrase do Salmo na minha linguagem. Até que eu atinei para a vida, para o fim daqueles que pautam a sua vida por conceitos existenciais apenas do momento, apenas temporário, que não considera o dia de estar diante de Deus, que não considera o dia de comparecer diante de Deus, que não considera o dia de chegar diante do seu Pai, que imagina que é tudo aqui agora, então eu vivo da maneira que eu quiser, e eu passo uma maquiagem qualquer nisso aqui, para parecer menos mal, e eu vou vivendo. O salmista diz assim, esses aí, olha, eles não vão resistir no dia do julgamento, e nem haverá a habitação para eles na comunidade dos justos. Vida infeliz é uma vida pautada por conceitos contrários à palavra de Deus, em primeiro lugar. Seja ele a nível relacional, qualquer coisa, profissional, ganho, investimento, sexualidade, amizade, qualquer coisa que você pautar por conceitos diferentes da palavra de Deus, vai ter consequências que você vai chamar de infelicidade. Felicidade não é a ausência de problemas, mas é um estado existencial coerente com o que a palavra de Deus nos ensina. Segundo, infelicidade é viver sabendo que a nossa vida é temporária e não se preocupar com o que está lá na frente. E não se preocupar exatamente com aquilo que vai continuar. Porque o céu não é um lugar para onde eu vou fazer a vontade de Deus. O céu é a casa para onde eu volto depois de ter cumprido aqui a vontade de Deus para mim. Vocês entendem a diferença? Não imagina que você está assim, nossa, estou aqui lutando, vou para chegar no céu, estou com a minha mala da vida na mão para chegar no céu. Quando eu chegar no céu, eu vou dizer, cheguei em casa, agora vai mudar tudo. Você vai chegar no lugar errado, queridos. Você vai chegar, ouça-me, você vai chegar no lugar errado. O céu é o lugar para onde nós voltamos, depois de ter concluído aqui a vontade de Deus para nós. O céu, numa frase que não é minha, é do Anselm Gruen, um teólogo alemão, o céu começa agora. Onde? Na vida daqueles que se encontraram com Jesus. Os conceitos do céu vão respingando na gente. Os conceitos da eternidade vão respingando, e nós vamos pautando a vida por eles e caminhando na presença do Senhor. Voltando no nosso início do culto, quem aqui não deseja ser feliz? Diga para mim, sinceridade, quem não deseja aqui ser feliz? Eu desejo, você deseja. Mas nós não vamos encontrá-la em nenhum outro lugar distante da pessoa e da presença de Cristo Jesus. E ouçam-me, jamais sem conceituá-la por esse livro. A forma que eu vou me relacionar com as pessoas não são ditadas pelas propostas que tem aí fora. Está aqui, ó. A forma que eu vou tratar meu cônjuge não está determinado por conselho de ninguém, nem por nenhuma afirmação do que a sociedade coloca. É aqui. É descobrir para que Jesus veio ao mundo para me alcançar. E o que Ele espera da minha vida depois desse alcance. E a pergunta é, Senhor, e agora? Onde é que eu entro nessa história chamada vida que o Senhor me chamou para viver? E essa compreensão vai pautando vidas que podem dizer, encontrei com a felicidade. Então eu queria convidar você para fechar os seus olhos um pouquinho, nós vamos encerrar já o nosso encontro. Eu queria pedir você que você pensasse um pouquinho sobre isso, pensa um pouquinho.
Deixa o Espírito de Deus falar com você e você entender o que está promovendo esse estado que você vive, que a busca pela felicidade é tão intensa no seu coração, ou, melhor dizendo, às vezes o sentimento de infelicidade é tão intenso no seu coração, que você nem sabe como dar o próximo passo. E enquanto você ora e pensa e abre seu coração aí na presença de Deus, eu queria aproveitar esse momento bem breve. Queria que todos vocês estivessem de olhos fechados. Eu queria aproveitar esse momento bem breve para fazer 2 desafios a você. Quem sabe o Espírito de Deus vai tocar o seu coração aqui nessa manhã para responder a algum deles. Compreendendo que felicidade é conceitual e o conceito básico é minha vida entregue nas mãos do Senhor. Eu queria saber se nessa manhã tem alguém entre nós. Só eu vou estar com meus olhos abertos para orar por você, mas eu queria saber se nessa manhã tem alguém entre nós que deseja dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor e derramar minha vida na Tua presença. Tem alguém assim nessa manhã aqui entre nós? Amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Pode abaixar sua mão. Louvado seja Deus. Mais alguém, querida? Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Senhor, minha vida é do Senhor. Agora você precisa fazer uma oração aí onde você está. Faça essa oração, independente aqui do que eu estiver fazendo. Você deve dizer para o Senhor agora: Senhor, eu confesso a minha total dependência do Senhor. Eu reconheço o Senhor como dono da minha vida e eu me rendo aos Teus pés. E eu confesso que só Jesus é o Senhor. Faz essa oração, querido. Convida e derrama o seu coração na presença do Senhor e convida o Espírito Santo de Deus para inundar a sua vida. E enquanto você ora por você, eu queria perguntar se tem alguém entre nós que o Espírito de Deus deu compreensão nessa manhã, que você tem pautado a sua vida de uma maneira que não está produzindo o estado de vida que você pode chamar de feliz. E nessa manhã você teve a percepção de que isso tem a ver com as escolhas suas. E você gostaria de mudar isso. Você dá um sinal com a mão para mim que eu queria orar com você. Louvado seja Deus. Levanta um pouquinho mais alto sua mão só para eu poder ver. Louvado seja o Senhor. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Quando Jesus proferiu as palavras dele diante dos seus discípulos certa vez, e as palavras foram duras, ele disse assim: cadê as pessoas? E alguém disse: elas foram embora. E aí ele virou para os discípulos e disse assim: vocês também não vão embora? E aí eles disseram assim: Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Se o Espírito de Deus falou com você nessa manhã, querido, eu queria pedir a você agora que você orasse por você e dissesse: Deus, eu preciso retroceder, eu preciso voltar, Senhor. Quão feliz é o homem que não faz aquelas coisas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Eu não sei se a sua razão de levantar a mão foi o de estar fazendo ou do não estar meditando e buscando a compreensão de como viver a vida segundo a palavra de Deus. Mas o Espírito de Deus vai falar com você nessa manhã. Eu queria pedir vocês ficassem de pé para nós orarmos juntos. Vamos encerrar o nosso tempo aqui de comunhão. Equipe de louvor aqui na frente comigo, nós vamos adorar a Deus. Feche os seus olhos agora e faça 2 minutos de louvor e adoração a Deus aí, você e vocês aqui também. Senhor, nós precisamos compreender que a nossa vida, Senhor, tem que ser vivida na Tua presença e de acordo com os Teus conceitos, ó Deus. Felicidade não é a nosso nível aqui, grande ou pequena igreja, isso ou aquilo, não. Felicidade é uma comunidade que aprendeu a viver segundo os padrões da Tua palavra, Senhor. É gente que sabe que pertence a Deus, ó Deus, e que pauta suas escolhas
pela tua palavra. É gente que anda no caminho do Senhor, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho são os teus ensinamentos. Aqui, Senhor, é uma comunidade que aprendeu a guardar no coração os teus mandamentos para não pecar contra ti, para não ferir as pessoas, para não, ó Deus, pisar em gente que é preciosa para o Senhor, para não ser objeto de discórdia nas relações conjugais, para não ferir as pessoas por causa de escolhas particulares. Oh Deus, nós somos felizes porque estamos aprendendo a viver segundo a palavra do Senhor, e esse aprendizado vai se desdobrar nas nossas empresas, no local que nós trabalhamos, na forma que nós lidamos com as pessoas, lá na nossa casa. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Essa forma vai se desdobrar nos nossos encontros de alegria, de celebração, nas nossas festas, Senhor. E aí, quando nós menos pararmos para perceber, que essa comunidade chamada New Life entenda que está vivendo uma vida feliz, que nesta felicidade tem lutas, e alguns dias na felicidade nós vamos estar chorando, na felicidade nós vamos estar carregando alguém ou precisando que alguém nos carregue, mas a nossa vida encontrou sentido, Pai, e encontrou direção. E agora, Deus, nós podemos dizer assim para qualquer pessoa: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por minha causa. Não tem a ver com quantos zeros à direita daquela vírgula nós temos na conta bancária, Senhor. Tem a ver com como nós usamos e vivemos aqueles zeros que nós temos lá à direita da conta bancária, Senhor. Tem a ver com como a gente faz para ganhá-los. Não importa se eu estou sozinho ou acompanhado, importa quais foram os conceitos que eu estou usando para ficar sozinho ou para ser acompanhado de alguém. Não importa, Senhor, as outras coisas, o que importa são os conceitos que fundamentaram a minha vida. E eu oro pelo poder do nome de Jesus, para que aqui na New Life Church, nessa manhã, o Teu Espírito tenha aberto a nossa mente e coração para entendermos isso, Senhor. Não importa se eu tenho uma enfermidade ou não, importa quais são os conceitos que eu embasei a minha vida para lidar com ela. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado pela vida de cada pessoa que veio aqui. Obrigado, Senhor, porque nós temos um irmão aqui da nossa igreja representando o Senhor lá no Super Bowl hoje, trabalhando. Que ele seja abençoado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque aquelas famílias lá em Brumadinho estão sendo acolhidas. O povo de Deus tem demonstrado amor. E obrigado porque o Senhor tem derramado consolo, ó Deus, que é a única forma de se lidar com a situação trágica como aquela. Obrigado, porque solidariedade e amor têm se derramado sobre aquelas pessoas. Nada vai cobrir ou pagar a perda, mas o povo do Senhor está oferecendo abraços, ombros de consolo, Senhor, ajuda. Obrigado pela New Life Church, pelos alimentos que foram arrecadados nessa manhã, vai suprir a fome de alguém, Senhor. Obrigado, Senhor, isso é conceito que traz felicidade para a vida. Obrigado pelo nosso ajuntamento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, meu irmão, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você, sobre todos nós. O Senhor levante a sua face e nos dê shalom, nos dê a paz. E a paz que excede todo entendimento guarde, irmão, as nossas vidas em Cristo Jesus, não só hoje, mas todos os dias da nossa história, seja um histórico existencial, vividos debaixo dessa verdade. Jesus é o Senhor da nossa vida. Se você recebe essa bênção, você diz amém? Amém.